falando ao coração. Pela graça, bondade, amor, poder e misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu chego até você para mais um programa Falando ao Coração. O programa que veio para abençoar a sua vida, para fazer a diferença na sua vida, programa que veio para te abençoar. Estamos iniciando aqui mais um programa com uma expectativa muito grande de que hoje Deus tem um milagre para você. Deus tem um milagre para a sua vida e Deus tem um milagre para a sua família. Se você tiver a mesma expectativa que eu tenho, e se você encher o seu coração de fé e abrir o seu coração, neste momento, o Espírito Santo pode fazer um milagre extraordinário na sua vida. Eu não sei como você chegou até aqui, não sei como foi a sua noite, se dormiu bem, se não dormiu, mas eu posso te garantir algo. Hoje o seu dia pode ser melhor. E a partir deste programa, a sua vida pode ser melhor. Sabe que muitas vezes basta uma palavra, que a gente pega essa palavra e coloca no coração e fala, eu vou fazer deste momento a minha mudança, vou fazer deste momento aquilo que eu preciso mudar, e aí você vai ter uma vida melhor, vai ter uma vida, talvez por um detalhezinho, sua vida vai melhorar de maneira especial. Então eu digo a você, sem medo nenhum de errar. Por isso que eu disse a vocês que a minha expectativa é grande. Porque eu sei que você pode ser ricamente abençoado e abençoada por Deus através deste programa. Programa Falando ao Coração, que é uma realização da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Betel, a igreja que ama você. E este programa vai ao ar agora através da TV Goiânia Band, com suas repetidoras em todo o estado de Goiás, através da Fonte TV, também com as suas repetidoras no estado de Goiás e no DF, no Distrito Federal, e vai também ao ar através da Rede Boas Novas de Comunicação, através das suas repetidoras em todo o Brasil. Ou se você preferir, você pode também acessar o site igrejabetel.com.br, coloca lá www.igrejabetel.com.br e aí você acessa o nosso site, vai lá em programação ao vivo e você vê o programa ao vivo. Lá no site também tem a nossa Web TV. É uma TV que nós estamos fazendo para vocês. Então na Web TV você pode assistir o programa ao vivo, preste atenção, lá no site igrejabetel.com.br você vai encontrar lá Web TV. Na Web TV você consegue assistir o programa ao vivo, você consegue ver as programações da nossa igreja, as mensagens que foram pregadas, passam lá o dia inteiro e passam filmes maravilhosos, viu? Filmes especiais, é escolhido, né, a dedo para vocês. Então grava isso aí, nós temos a Web TV que passa durante o dia inteiro as programações da igreja, que passam os filmes que nós colocamos lá para vocês assistirem, e vocês têm aí mais um canal, um meio de comunicação aberto conosco para serem abençoados por Deus. Então, se você sabe de alguém que precisa de uma bênção, que necessita de um milagre, é a hora de você ligar para essa pessoa e ser o canal de bênçãos na vida dessa pessoa. Liga para ele ou para ela e fala, ó, está começando o programa Falando ao Coração, sintoniza aí. Coloca no programa Falando ao Coração que Deus vai fazer uma bênção, um milagre na sua vida. E aí você vai estar assim abençoando essa pessoa, abençoando essa família. Conhece alguém que a família está passando por crise, está com dificuldade e o negócio está meio assim capenga? Eu tenho uma palavra forte para a família, hein? Tem uma palavra de Deus que vai impactar a sua família, vai causar uma mudança na sua família. Então, se você conhece alguém que precisa dessa palavra, liga para essa pessoa agora e fala para ela, liga aí, coloca no programa Falando ao Coração que Deus tem uma palavra para você. Depois a pessoa vai te agradecer, muito obrigado porque você me alertou ou me pediu para colocar naquela programação.
Muitas vezes nós perdemos tempo assistindo coisas ruins, né? Coisas que falam só de morte, de pancadaria, de assassinato, de latrocínio. Nós temos vivido dias terríveis em relação a isto. Mas agora você tem a oportunidade de ver uma programação saudável, de ver uma programação que você pode colocar a sua família na sala, porque infelizmente as programações que nós temos tido, nós não temos condições, não temos nem coragem de sentar diante da televisão com a nossa família. Coisa de louco, um absurdo o que tem acontecido. É sexo explícito, é pegação, é um negócio de doido. E nós não temos condições nenhuma de assistir com a nossa família uma programação saudável. Você tem a oportunidade. Esta programação é uma programação saudável, é para a sua família. Aqui nós falamos a palavra de Deus, palavra que confronta, palavra que exorta, mas é a mesma palavra também que conforta. Então, por isso eu digo a vocês que esta é uma programação saudável e vocês podem ver, podem assistir tranquilamente, que vocês não vão ficar decepcionados. Pelo contrário, ao final deste programa, a sua vida vai ter melhorado, porque aqui nós propagamos coisas boas, coisas que edificam, coisas que façam a diferença nas vossas vidas. Eu sou o pastor Welton Lemos, estou aqui com muito carinho, com muito amor, mas também com muita responsabilidade, porque fazer o programa no lugar do pastor Gentil, para mim, em primeiro lugar, é uma honra. Em segundo lugar, é uma responsabilidade muito grande, porque eu tenho que dar continuidade ou pelo menos tentar fazer aquilo que ele tem feito aqui todos os dias, com muito esmero, tem feito todos os dias com muita dedicação, mas também com muita competência. Então eu tenho a honra, o prazer de apresentar este programa e quero cumprimentar a todos vocês que me assistem agora, através desses canais de comunicação que eu já citei aqui no início, nas diversas regiões desse país, dessa nação, que está parado agora para assistir o programa Falando ao Coração. Eu quero te cumprimentar do fundo do meu coração e desejar que a maravilhosa e poderosa paz do Senhor Jesus possa alcançar a sua vida de maneira rica, de maneira poderosa e de maneira especial através deste programa. Deus tem uma palavra de conforto para o seu coração. Fica firme, fica ligado, porque hoje Deus vai falar com você de maneira poderosa. Eu tenho certeza, convicção de tudo isso que eu estou falando para vocês, falando com vocês. Estamos chegando em mais um final de semana. E graças a Deus, porque nós estamos chegando no final de semana. Aí você fala, pastor, por que graças a Deus? Primeiro, porque a Bíblia diz que em tudo dai graças. Ah, mas eu não estou vivendo o tempo de dar graças, não. Mas dá graça a si mesmo. Agradeça a si mesmo. Sabe por quê? Porque é com gratidão que nós vamos reverter a situação de calamidade, a situação de crise. É na crise que nós temos que ser agradecidos. Porque você ser uma pessoa grato ou grata ao Senhor Jesus, quando as coisas estão tudo bem, quando as coisas estão às mil maravilhas, é muito fácil. Ah, Senhor, muito obrigado, é fácil. É na crise que a nossa identidade tem que se revelar de maneira contundente. É na crise que nós temos que nos apresentar como pessoas que têm gratidão no coração. Temos que nos apresentar como alguém que não é uma pessoa que desanima. Só porque a coisa está ruim, está difícil, nós viramos e reclamamos e murmuramos. Não, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque nós atravessamos uma semana, estamos chegando no final desta semana e graças a Deus porque chegamos até aqui. Porque tem muita gente que não chegou, viu? Muita gente não chegou no final dessa semana. Por isso que eu disse a vocês, agradeçam a Deus. Agradeçamos então ao Senhor, porque nós chegamos ao final dessa semana. E chegamos aqui abençoados. Às vezes eu estou falando para pessoas que teve uma semana conturbada, problemática, desesperadora até.
por uma série de questões, que pode ser uma questão pessoal, familiar, no profissional, no seu trabalho. Pode ter tido uma semana difícil, ruim, mas você chegou no final dessa semana. E aqueles que não conseguiram chegar no final dessa semana? Então, é hora de agradecer. E também é hora, muitas vezes, quando nós chegamos no final da semana, chegamos no final do ano, é a hora que nós paramos para raciocinar ou para fazer um balanço daquilo que nós fizemos no transcorrer da semana, ou no transcorrer do mês, ou no transcorrer do ano, ou no final do dia. Certo que nós paramos para fazer um balanço da nossa vida. E se você parou, assim como eu paro, para fazer um balanço, você vai analisar que muitas coisas que você fez foram coisas boas, mas que também algumas coisas que você poderia fazer, você deixou de fazê-las. Ou também que você fez algumas coisas que não deveriam ter sido feitas. E é exatamente para isso que nós paramos e fazemos esse balanço, para saber os rumos que nós estamos tomando, se estão corretos ou não, se precisam de alterar ou não esses roteiros. O certo é que, ao perceber que você foi bem, graças a Deus por isso, vou melhorar, porque a nossa vida é cada dia melhorando, cada dia melhorando. Tem gente que está andando igual caranguejo, andando para trás ou andando de lado, nunca vai para frente. Mas eu estou aqui para dizer para vocês que a nossa vida tem que ser cada dia melhorando. Pastor, mas qual é o segredo para isso? Primeira coisa, coloca Deus no seu coração. Coloca o Espírito Santo no seu coração, que Ele vai te dar essa graça. Ele vai te dar essa orientação e você vai ver que é possível fazer isso. Ah, mas como que eu faço? Olha, seja sincero com as pessoas, seja uma pessoa sincera no seu local de trabalho, seja sincero com a sua família. Tem pessoas que a gente não sabe com qual que a gente está falando, se é com o que está na nossa frente ou com o que está lá do lado de fora. Na frente age de um jeito, atrás age de outro jeito, você não vai melhorar. Sabe por quê? Porque existe uma máscara em você. Você, quando está na frente, é uma pessoa. Quando está atrás, é outra pessoa. Isso é ruim. Isso é uma das piores características que o ser humano possa ter. Então, eu digo a você, e falo sem medo nenhum de errar, que é preciso você mudar. É preciso você fazer um ajuste nessa sua conduta para que você possa viver cada dia melhorando. E quando você vive uma vida cada dia melhorando, talvez hoje você não dê um passo, mas amanhã você vai dar 2. E a vida vai estar cada dia melhorando. Então, fica firme, porque daqui até o final do programa, muitas coisas vão acontecer. Quero abrir para vocês as nossas centrais telefônicas. Você pode ligar agora e colocar o seu nome no altar da intercessão. No final do programa, eu vou ungir as minhas mãos e com as minhas mãos ungidas, eu vou orar por você e clamar a Deus pela sua bênção, pela sua vitória. Então você liga agora, 0300 31 31 601. 0300 31 31 601. Ou aqui para quem está na região metropolitana de Goiânia, é DDD 62 3221 0000. 3221 0000. Você pode ligar agora, pode colocar o seu nome no altar da intercessão. No final do programa, eu vou orar por você e a bênção de Deus vai acontecer na sua vida de maneira rica, de maneira poderosa e de maneira especial. E atenção, eu tenho 3 mensagens para ministrar para você neste programa. Na primeira mensagem, nós vamos ler no livro de 2 Reis, no capítulo 4, versículo 1. E no final desta mensagem, eu vou orar pela sua família, pela sua vida familiar. Na segunda mensagem, nós vamos ministrar em 2 Reis, capítulo 5, versículo 2 e 3. 2 Reis 5, 2 e 3. No final desta mensagem, eu vou orar por você, clamando ao Senhor por curas e milagres na sua vida. E a terceira mensagem, no livro de Romanos, capítulo 12, versículos 9 e 10.
No final desta mensagem, eu vou orar por você no altar da intercessão. Então você pode ligar lá, colocar o seu nome, fica preparado aí e atenção, tem mensagem forte, palavra de Deus para o seu coração, para a sua família. Este programa é uma realização da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Betel, a igreja que ama você. Nós temos a honra de ministrar a palavra de Deus ao seu coração através deste programa, o programa Falando ao Coração. Você já ligou? Já colocou o seu nome no altar da intercessão? Não fez ainda? Então liga agora. Liga correndo, coloca o seu nome no altar da intercessão, que no final do programa eu vou ungir as minhas mãos e com as minhas mãos ungidas eu vou orar por você. É 0300 31 31 601, altar da intercessão. Ou para quem está aqui na região metropolitana de Goiânia, é 3221 0000. Ligue e fala, coloca meu nome no altar da intercessão. Eu quero receber a bênção, quero receber a oração no final do programa e você receberá esta oração que faremos com muito amor pela sua vida. Quero compartilhar agora com vocês alguns testemunhos de algumas pessoas que receberam milagres através do programa Falando ao Coração. São elas as pessoas. Simone Moreira, da cidade de Trindade, Goiás, ela diz o seguinte: ela estava com uma forte infecção urinária, sentindo dores horríveis. Orou junto com o pastor Gentil no altar da intercessão, pedindo a Deus a cura para aquela enfermidade. O Senhor abençoou que ela ficou completamente curada, não precisou tomar medicamentos. Graças a Deus, né? Ela diz que todas as vezes que assiste ao programa Falando ao Coração, sente a presença do Senhor em sua casa. Por isso, agradece a Deus por este programa. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Parabéns pela sua vitória, irmã Simone Moreira. Continue firme nos caminhos do Senhor, que Deus sempre estará com as mãos estendidas para te abençoar. Parabéns pela sua vitória e pelo seu milagre. Olha o que diz a nossa irmã Nilza, do Rio de Janeiro. Seu esposo Eliomar estava desempregado fazia muito tempo. Por mais que procurasse um trabalho, não conseguia ser contratado em lugar algum. Ela fez a campanha dos Salmos pedindo a Deus para entrar em providência na vida do seu esposo. O Senhor abençoou que em menos de 2 dias ele recebeu 3 propostas de trabalho. Que maravilha, né? Ele pôde escolher o que é mais próximo de sua casa. Depois que ela passou a assistir, ela diz aqui, depois que passou a assistir o programa Falando ao Coração e fazer as campanhas dos Salmos, sua vida tem sido transformada. Por isso, louva a Deus por este programa que é maravilhoso, diz ela. Parabéns, irmã Nilza, pela sua vida, pela sua dedicação e pelo milagre, pela bênção que Deus realizou na vida do seu esposo. Deus tem muito mais para você, Deus tem muito mais para a sua família. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Parabéns mais uma vez pela sua bênção. Olha o que diz a nossa irmã Tereza Maria Galdino, de Goiânia. Seu filho Eustáquio estava com um comportamento estranho e andando com más companhias. Ela decidiu fazer um carnê de evangelista associado em nome dele, com o propósito de ver o seu filho transformado. O Senhor honrou o seu propósito. O Eustáquio está trabalhando com outro comportamento, mais carinhoso com a família e bem mais feliz. Que maravilha, minha irmã Tereza. Ela agradece a Deus pela grande bênção e agradece ao programa Falando ao Coração, que tem sido uma fonte de alegria e fé em sua casa. Irmã Tereza Galdino, Maria Galdino, parabéns pela sua vitória. Parabéns pela sua família. Parabéns pelo milagre que Deus realizou na vida do seu filho. A senhora fez exatamente o que Jó fazia. Jó fazia sacrifícios em função dos seus filhos e orava pedindo a Deus perdão, que se porventura os seus filhos fossem pecar, que Deus perdoasse. E Deus
a senhora agiu da mesma maneira com seu filho e Deus honrou seu filho de maneira poderosa, de maneira especial. Parabéns, a sua vitória é a nossa vitória também. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E eu quero dizer para vocês que esses milagres são rotina neste programa. Vocês vão perceber que todos os programas nós lemos aqui 3 testemunhos de pessoas que foram abençoadas, que receberam de Deus, da parte do Senhor, um milagre através deste programa. Mas eu digo a vocês também que nós temos desafios imensos, que é o desafio de colocar no ar todo dia este programa. Nós temos despesas com os veículos de comunicação, despesa com pessoal, despesa com energia, tudo gera despesa. E as despesas são altas, por sinal. Mas nós temos, graças a Deus, sido agraciados pelo Senhor Jesus e pela parceria de todos vocês que têm nos atendido para nos ajudar a fazer este programa, que tem sido bênção na nossa vida e na vida de milhares de pessoas. Mas os desafios são grandes, são gigantes. Então eu quero pedir a você, que já foi um evangelista associado, que depois deixou de ser evangelista associado, você que acha que está devendo carnê, esqueça esse negócio, você não está devendo nada. Afinal de contas, você é um voluntário, você ajuda de forma voluntária este trabalho. Você não está devendo nada, nós zeramos isso a partir de agora. Volte a ser um evangelista associado, porque vocês viram aqui o testemunho da irmã que queria mudar a vida do seu filho. Ela fez um carnê e ali ela honrou, eu sei que com sacrifício, e Deus honrou a fé daquela irmã. Porque Deus está nesse projeto. Esse projeto é um projeto sério, é um projeto que abençoa milhares de vidas todos os dias, através do pastor Gentil. Então, eu quero pedir a você que também assiste o programa já há algum tempo, mas que ainda não se tornou um evangelista associado, que está indeciso, abra o seu coração, liga lá na nossa central, passa a ser um evangelista associado a partir deste programa. Você vai estar fazendo bem a milhares de pessoas. Você será canal, instrumento de Deus, juntamente conosco, que aqui ministramos esta palavra todos os dias. Deixa Deus te usar. Seja um evangelista associado. A vocês que estão me assistindo, que ainda não são, eu faço esse convite com muito amor, com muito carinho, para nos ajudar a fazer este programa. Nós fazemos a nossa parte. Nós dedicamos o nosso tempo, nós dedicamos a palavra, ao estudo, ao conhecimento, a buscar a palavra do Senhor para ministrar os corações de vocês. Nós fazemos o que podemos, mas nós dependemos também de vocês. Aí, quando nós juntamos essa parceria, é bênção, porque nós juntos somos fortes. Então, abra o seu coração e seja, a partir de hoje, um evangelista associado e nos ajude a fazer este programa. Tenho certeza, você será recompensado e recompensada pelo Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Quero agradecer de coração a todos vocês que atenderam ontem ao meu pedido e se tornaram em evangelistas associados. A todos vocês que ligaram e que disseram que quer ser um evangelista associado para nos ajudar a fazer o programa Falando ao Coração. Eu vou ler os nomes aqui de vocês que ligaram ontem e que se tornaram evangelistas associados. Dalza de Oliveira Mota, de Goiânia. Carlos Alberto Ferreira Matias, de Belém, no Pará. Josefino José dos Reis, de Goiânia. Irineia Márcia da Silva, de Goiânia. Almiralice Filomena Silva, de Imperatriz, no Maranhão. O Astir Sampaio do Carmo, de Belém, no Pará. Eva Angélica de Oliveira, de Goiânia. George Michel Siqueira, de Goiânia. Lucas Siqueira, de Goiânia. E Maria Rosa Siqueira, também de Goiânia. Essas pessoas ligaram ontem na nossa central e atenderam ao nosso convite de ser evangelistas associados. Deus abençoe ricamente a vida de vocês e a nossa oração é que o Senhor esteja multiplicando as bênçãos na vida e na família de cada um de vocês.
que ele possa estar fazendo de maneira rica, de maneira poderosa, de maneira especial, aquilo que ele tem para fazer na vida de vocês, porque vocês estão nos ajudando a fazer, a abençoar a vida de milhares de pessoas todos os dias. Tenho certeza que o nosso Deus vai recompensar você de maneira rica, de maneira poderosa e de maneira especial. Nós vamos agora para a segunda mensagem do programa de hoje. Está, ou melhor, primeira mensagem, né? Livro de 2 Reis, primeira mensagem, livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 1, diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. Tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar os meus 2 filhos para serem servos. Tem uma outra versão que ela diz que veio os credores para levar os 2 filhos para serem escravos. Esta mulher tem uma postura que é digna de aplausos. E é por isso que ela está aqui na Bíblia, por causa da postura que ela teve. Esta mulher perdeu o seu marido e ficou com os 2 filhos, mas o marido deixou uma dívida e ela não tinha o dinheiro para pagar aquela dívida. Então os credores vieram para receber a dívida. Como ela não tinha o dinheiro, eles queriam levar os 2 filhos para serem escravos. Isso fazia parte daquela cultura naquela época. E esta mulher, vendo essa situação, ela ficou desesperada, porque ela era viúva, tinha acabado de perder o marido e agora tinha a possibilidade de perder os filhos. Mas esta mulher se levanta e ela não aceita essa situação na vida dela. Ela se posiciona, ela toma posição. Muitas vezes o problema bate na sua porta, o problema chega na sua casa e você fica parado, fica paralisado, você fica sem reação, você fica apenas assistindo as coisas acontecerem e fica reclamando e chorando, dizendo que não sabe por que acontece com você. Não foi a postura desta mulher. A postura dela foi totalmente diferente. Quando os credores chegaram para levar os seus filhos embora, ela disse: Ei, peraí, são meus filhos, eu não aceito essa situação. Os credores podem ser representados aí pelos vícios que estão batendo nas portas das casas das famílias, pelas drogas que estão batendo nas portas, pela prostituição que está chegando, por uma série de coisas ruins que tem vindo como uma avalanche na vida das famílias, principalmente através dos jovens. E aquela mulher se posicionou. E eu quero te encorajar, através desta palavra, a se levantar, a se posicionar e a não aceitar esta situação que está chegando para a sua família. Tem muitos pais que vê o comportamento dos filhos mudando dentro de casa. Vê que o filho já não é mais aquela pessoa. Eu acabei de ler um testemunho de uma mãe que também foi abençoada porque estava atenta. O comportamento do filho muda. O comportamento do filho já não é o mesmo. Passa a ser uma pessoa arredia, uma pessoa indiferente, uma pessoa agressiva. Tem N maneiras de você perceber que o comportamento do seu filho não está legal. Mas muitas vezes você vê esse comportamento e faz vistas grossas. Ah, eu vou deixar para ver no que vai dar. Meu irmão, minha irmã, você que me assiste agora, não deixe, não espere para ver no que vai dar, porque vai dar em coisa que não presta, em coisa ruim. Sentiu que está acontecendo isso dentro de casa? Chega no seu filho, chama para conversar, chama na responsabilidade. Ah, pastor, mas eu não tenho lado para isso, tá? Então coloca na presença do Senhor, faça uma campanha de oração. Mas eu te oriento, através desta palavra, a não ficar parado olhando para o problema. Se posicione e não aceite esse problema na sua vida. E aquela mulher, então, foi procurar o homem de Deus, foi procurar o profeta Eliseu, porque o marido dela fazia parte da escola de profetas. E ela chegou para o profeta e disse: profeta, eu estou passando uma situação que é crítica. Os credores vieram para buscar o dinheiro, meu marido devia, não temos dinheiro, querem levar os meus filhos. Aí o profeta vira para ele e fala: e eu, o que eu posso fazer? O que você tem em casa?
Aí aquela mulher fala, nada, a não ser um pouquinho de azeite. Vejam que essa mulher é sincera. Tem pessoas que estão vivendo uma crise dentro de casa, uma crise no casamento, uma crise no relacionamento, e aí você fala para ela, e aí minha irmã, ô meu irmão, como é que estão as coisas? Tão bem. Mentira, não estão bem. Enquanto você estiver mascarando essa situação, ela não vai melhorar. Enquanto você estiver passando uma máscara neste problema, ele não vai sair da sua vida. Você tem que encará-lo, você tem que enfrentá-lo, você tem que tomar atitude, a postura. Aquela mulher foi sincera, profeta, lá em casa a crise está brava, viu? O trem está complicado. Aí ele fala, o que você tem? Ela fala, nada. Eu não tenho nada, a não ser um pouquinho de azeite. Aí ele disse, vai, pega as vasilhas emprestadas e vai para dentro da sua casa, que Deus vai fazer um milagre na sua vida. Mais uma postura correta daquela mulher. Ela não ficou procurando estranhos, pessoas que ela não conhecia. Ela foi no homem de Deus, no profeta, no homem que poderia fazer alguma coisa para ajudá-la, para abençoá-la. Foi nas pessoas corretas. Muitas vezes você tem tomado atitudes corretas, mas tem procurado pessoas erradas. Procure as pessoas corretas para que possam te ajudar, te abençoar, orar com você. Então aquela mulher, agora o profeta fala, vai embora e pega as vasilhas emprestadas. E ela fez como o profeta havia lhe falado. Mas aqui me chama a atenção algo muito especial. Quando ela pegou aquelas vasilhas, antes de ela entrar para dentro de casa, a palavra diz que ela colocou os 2 filhos para dentro de casa e trancou a porta. Isso fala de unidade, isso fala de cuidado, isso fala de zelo com a família. Tem muitos pais que estão trancando a porta com os filhos pelo lado de fora. Tem muitos pais que estão escorraçando os filhos de dentro de casa. Cuidado, eles vão achar guarida em lugares que depois vão te custar muito caro. Esta mulher colocou os 2 filhos dentro de casa e disse, vem aqui meus filhos, vem aqui, vamos conversar, vamos sentar, porque agora Deus vai resolver o nosso problema. Eu ministro na sua vida a autoridade do Senhor sobre a sua família, para que você tenha autoridade e sabedoria de fechar as portas da sua casa com os seus filhos pelo lado de dentro. Porque eles estando do lado de dentro, está sob o seu controle, sob a sua autoridade. E você como sacerdote, sacerdotisa, como pai, como mãe, tem essa autoridade legal e espiritual para admoestar os seus filhos. E agora Deus realiza o milagre na vida daquela mulher, porque ela obedeceu, porque primeiro ela teve atitude, segundo ela foi na pessoa certa, terceiro ela fez obedientemente e quarto, ela colocou os filhos dentro de casa. Eu quero dizer a você, coloque os seus filhos dentro da sua casa, para depois você trancar as portas. E depois você vai ver que Deus vai agir e o milagre vai acontecer na vida deles. E eu oro agora por você, pela sua família, você que está angustiado, que está clamando a Deus, Senhor, a minha situação é complicada. Deus vai realizar um milagre na sua vida agora, em nome de Jesus. Bendito e poderoso Deus, Pai de amor e de glória, eu abençoo agora a vida deste homem, desta mulher, destes filhos, a vida deste casal, desta família, que estão, ó Deus, passando por crise, que estão, ó Deus, vivendo uma vida de angústia. Deus, que o Senhor esteja arrancando agora essa angústia, essa raiz de amargura, que o Senhor esteja restaurando esta família, restaurando, ó Pai, este relacionamento, restaurando esta aliança de pais com filhos, de maridos com esposas, de esposas com maridos. Que, ó Deus, o Senhor possa restaurar esta família e operar um milagre na vida destas pessoas. Eu oro a Ti, em nome de Jesus. Amém. Este programa é uma realização da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Betel, a igreja que ama você. E você, já ligou? Já colocou o seu nome no altar da intercessão? Ainda não fez? Então você tem a oportunidade de ligar agora. Pega o seu telefone e liga na nossa central, 3221-0000 ou 0300 31, esse número que está na sua tela, 0300 31 31 601, 0300 31 31 601. Ou para quem está na Grande Goiânia,
62 3221 0000. Liga agora, coloca o seu nome no altar da intercessão. No final do programa, eu vou ungir as minhas mãos com as minhas mãos ungidas. Eu vou orar e clamar a Deus pela sua bênção, pela sua vitória. Eu quero aqui agora ler alguns nomes de algumas pessoas, de algumas cidades que ligaram e que já colocaram seus nomes no altar da intercessão, né? São as cidades que eu vou ler aqui para vocês. Aparecida de Goiânia, Bela Vista de Goiás, Belém no Pará, Manaus, Goiânia, Senador Canedo, Abadia de Goiás. E tem um recado aqui. Cristina Miranda pede um abraço e um alô. Ela está sintonizada no programa na cidade de Baliobar, na Espanha. Que maravilha, né? Deus abençoe a sua vida, Cristina Miranda. Que Deus abençoe você de maneira poderosa. Sinta-se abraçada por nós. E que o Senhor esteja abençoando a sua vida de maneira rica, de maneira poderosa e de maneira especial. Pessoal da cidade de Porto Velho, Rondônia, tem mais gente aqui ligando. Temos aqui, esses nomes eu já falei, Salvador, na Bahia, Rio de Janeiro, Belém, já falei, Macaé, Rio de Janeiro, Goianira, Goiás, e muita gente, né? Que bênção. São pessoas que ligaram, colocaram Senador Canedo, já coloquei, Realengo, Rio de Janeiro, Salvador, na Bahia, já falei, Acreúna, Goiás, Vila Velha, no Espírito Santo, Parnamirim, Rio Grande do Norte, Natal, também Rio Grande do Norte, Brasília, Distrito Federal, e assim, inúmeras pessoas ligaram e colocaram os nomes no altar da intercessão. Faça como elas, ainda há tempo de vocês ligarem e colocarem os seus nomes no altar da intercessão. No final do programa eu vou orar e abençoar a sua vida. Teremos uma programação abençoada para receber você na nossa igreja. No domingo nós teremos 2 cultos abençoadíssimos. Um culto às 10h30 da manhã e o outro culto às 19 horas. Os 2 cultos de celebração ao Senhor e celebração também à família. Então, se você quer uma igreja abençoada para te abençoar, te abraçar, o nosso slogan é a igreja que ama você. Você está convidado para participar conosco. E nós temos também na quarta-feira culto de campanha. Estamos com a campanha de Paulo, é a campanha das portas abertas. Está precisando de uma porta aberta na sua vida? Então este é o culto. Culto de quarta-feira, às 20 horas, você é o nosso convidado especial. Procure um desses cultos, nós estamos localizados na Avenida T3, esquina com a Avenida T8, no setor Bueno, Santuário Betel, Comunhão e Adoração. Ali é o local que nós edificamos para adorar e bendizer o nome do Senhor Jesus. E eu quero agora ler com você, ministrar ao seu coração a segunda mensagem deste programa. Está no livro de 2 Reis 5, 2 e 3. Diz assim: E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria. Esta menina, ela nos dá uma lição importantíssima pela ação e pela atitude que ela tem. Vejam que ela era uma escrava. Em uma das guerras entre Síria e Israel, a Síria derrotou Israel e trouxeram algumas pessoas como escravas. Não era nem como prisioneira. E esta menina foi levada para servir na casa de Naamã. Naamã era o general de guerra. Naamã era o comandante do exército da Síria. Naamã era um homem que tinha muito poder, muito prestígio junto ao rei, junto à sua nação. Porque ele, por ser chefe do exército da Síria, a Síria era um exército poderosíssimo e ele era o chefe daquele exército. Ele já havia vencido várias batalhas, então ele era o homem que tinha o prestígio do rei.
da sociedade, da nação. Mas a palavra diz que Naamã tinha um porém na vida dele. Naamã estava enfermo e esta enfermidade era a lepra. E a lepra naquela época não existia a cura. E esta menina que está trabalhando na casa de Naamã como uma escrava, ela ouvia aquelas conversas, porque as pessoas não poderiam saber que Naamã era um leproso. Se as pessoas soubessem que Naamã era leproso, ele tinha que ser tirado do convívio da família e tinha que ser tirado do convívio da sociedade. Tinha que viver excluído. Então ele estava ali em segredo aquele negócio. Mas aquela menina ficava atenta aos detalhes. E ela pensou, eu posso ser instrumento de bênção na vida deste homem. Vejam o coração desta menina. Ela teve a família destruída pela guerra, ela foi tirada da sua cidade, da sua família, foi trazida como uma escrava e está na casa deste homem. Ela poderia pensar, eu quero é que ele morra. Ele é o chefe do exército que destruiu a minha nação. Eu quero é que essa lepra acabe com ele. Mas veja o coração dessa menina. Ela vendo aquela situação, ela chega na sua patroa, na sua senhora, e fala, minha senhora, lá na minha terra tem um homem que é profeta, é homem de Deus, é o profeta Eliseu. Se o meu senhor for lá e esse profeta orar por ele, ele vai ser curado. Vejam o comprometimento desta menina, sem pensar em si própria, sem pensar que ela era uma escrava naquela casa, ela estava preocupada com a restauração da saúde daquele homem. Se todos nós pensássemos assim, o mundo seria muito melhor. O nosso convívio seria muito melhor. Porque nós temos pensado muito só em nós mesmos. Temos vivido o mundo do egoísmo, do egocentrismo, e nós pensamos em nós mesmos. E se alguém nos faz o mal, aquele alguém tem que morrer. Morreu para mim, acabou, não serve, não presta. Agora esta menina não. Ela era escrava. Esse homem, onde ela servia na casa dele, foi o homem que a tirou da casa dos pais. E ela teve a coragem, a audácia de dizer, se ele for lá na minha terra, ele vai ser curado. E aí ela disse isso para a patroa dela. E aquela mulher chega e fala, a nossa escrava me disse que se você for na terra dela, lá em Samaria, tem um profeta que é homem de Deus, que vai orar e você vai ser curado. E aquele homem abriu uma perspectiva de vida, porque apesar de tudo que ele tinha, de todas as medalhas, de todos os méritos, apesar de ser um chefe daquele exército poderosíssimo, ele tinha lepra. Isso serve de exemplo para nós, que muitas vezes pensamos que somos grandes demais, que somos infalíveis, que não dependemos de ninguém. Eu sou o chefe, eu que mando, é eu que sou, é eu que sei. Aí quando vem a doença, quando vem o câncer, quando vem o problema, quando vem problema do coração, aí nós paramos para pensar e fala, gente, nós não somos ninguém. Nós somos pó, nós somos barro. Nós estamos vivos hoje, mas se Deus não quiser, amanhã já não somos mais ninguém. Aquela pessoa que você conhece hoje saudável, dá um problema e amanhã ele está morto sendo velado. Preste atenção. A sua vida está nas mãos de Deus. Tudo que você tem e tudo que você é por permissão de Deus. Então não seja besta de pensar que você é maior que ninguém, que você pode esnobar as pessoas, humilhar as pessoas. Quando você morrer, você vai apodrecer como qualquer um outro. Então caia na realidade. Deixa essa ficha cair na sua vida. Saiba que você é quem você é, porque foi Deus que te colocou nessa posição. Porque Deus que te deu essa estratégia, Ele te colocou aí para abençoar pessoas e não para fazer muitas vezes o que você tem feito, humilhar pessoas, pisar nas pessoas. Naamã era um general de guerra, mas Naamã era leproso. E Naamã atendeu o convite daquela menina. Pensa se ele tivesse sido orgulhoso.
Naamã ficou desesperado porque ele viu expectativa e ele foi atrás e falou com o rei, e o rei deu a carta para ir ao outro rei, e ele chegou ao profeta e o profeta falou: vai lá no Jordão, mergulha 7 vezes no Jordão, e a palavra diz que ele mergulhou 7 vezes e na 7ª vez ele saiu e estava curado, e a sua pele era lisa como a pele de um bebê. E tudo isso aconteceu por causa de uma menina de um coração puro, de um coração aberto para profetizar a vitória e o milagre na vida daquele homem. Deus tem um milagre para você. Deus tem uma bênção para você. E essa palavra está falando ao seu coração. Se você precisa de mudar, mude. Faça o que tem que ser feito, mas preserve a palavra de Deus no seu coração. Seja humilde, seja sincero, seja uma pessoa agradável com as demais pessoas, independente da posição que você tenha na sociedade. Porque é Deus quem te dá, é Deus quem faz na sua vida, é Deus quem te prospera, é Deus quem faz faz com que você chegue onde você tem chegado. E eu quero orar nesta hora por você que necessita de uma bênção, de uma cura e de um milagre. Oremos então ao Senhor. Bendito e poderoso Deus, Pai de misericórdia, eu rogo agora, Pai, uma bênção, um milagre para a vida deste homem, desta mulher, desta pessoa que me assiste agora e que, ó Deus, como Naamã, precisa de um milagre, precisa de uma cura. Essa pessoa que recebeu um diagnóstico médico negativo, ruim, que está, ó Deus, passando agora por uma crise por ter recebido esta notícia ruim, eu quero ministrar, ó Deus, a cura na vida dessa pessoa. Essas pessoas que me assistem agora dos leitos dos hospitais, que o Senhor possa alcançá-las, ó Pai, nesta hora e fazer um milagre na vida dessas pessoas. Eu oro a Ti, ó Pai, e clamo por milagres em nome de Jesus. Amém. Este programa é uma realização da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Betel, a igreja que ama você, a igreja que está de portas e braços abertos esperando você para te abençoar. E você, já ligou? Já colocou o nome no altar da intercessão? Não colocou ainda? Então corra, liga, porque nosso tempo está finalizando, mas ainda há tempo para você ligar. Liga agora, 0300 3131 601. Ou se você preferir, aqui na Grande Goiânia, pode ser no 3221 0000. Você liga, coloca o nome no altar da intercessão e no final do programa eu vou ungir as minhas mãos e com as minhas mãos ungidas, vou orar por você no altar da intercessão. Vamos à terceira mensagem deste programa de hoje. Está no livro de Romanos, no capítulo 12, versículos 9 e 10. Diz assim: o amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Esta palavra, escrita pelo apóstolo Paulo para os nossos irmãos que estavam em Roma, a igreja que estava em Roma. O apóstolo Paulo escrevia esta carta e pedia que as pessoas amassem uns aos outros, que as pessoas tivessem cordialidade, tivessem um carinho, um especial carinho umas pelas outras, porque ele estava preocupado com aquilo que estava acontecendo entre aquelas pessoas. E eu pergunto a vocês, hoje, nos dias que nós estamos vivendo, nós temos amado as pessoas, nós temos procurado honrar as pessoas com quem nós convivemos, nós temos procurado ser canal de bênçãos, instrumentos do Senhor na vida daquelas pessoas que nós conhecemos, que nós convivemos, ou nós temos agido como o mundo tem agido, como tem sido um canibalismo entre as pessoas. As pessoas hoje em dia passam por cima das outras, pisam na cabeça das outras para ganhar posições nas empresas que trabalham, fazem qualquer coisa mesmo, para que elas saiam na frente. Isso é muito assim do capitalismo que nós estamos vivendo. Cada pessoa precisa correr atrás, cada pessoa precisa cumprir as suas metas, precisa cumprir os seus objetivos. E muitas vezes isso tem levado as pessoas a verem pessoas apenas como números.
A verem pessoas apenas como alguém que está ali como é mais um número que eu preciso bater, que eu preciso ser melhor, que eu preciso ser maior. E nós temos vivido dias em que as pessoas não têm tido amor no coração por ninguém. A vida se resume em eu e mais eu e depois eu mesmo. Quando nós chegamos nas filas dos hospitais, principalmente nos lugares públicos, nós vamos ver que as pessoas que estão ali do lado de dentro dos balcões estão ali preocupadas apenas em cumprir aquele ritual de trabalho e já olham ali para fora e veem as pessoas como números. É mais um que chegou, é mais uma que chegou na fila de tantos. A Bíblia chama isso de mente cauterizada. Isso já se tornou normal no convívio das pessoas, no convívio entre a sociedade. Isso se demonstra nos locais de trabalho, isso tem predominado dentro das famílias, porque nós temos trazido isso para dentro de casa também. Isso se demonstra também no trânsito, um trânsito violento que nós temos vivido, que nós temos participado, que nós temos visto. Isso tem se manifestado de uma certa forma em várias situações das nossas vidas. Mas o apóstolo Paulo está dizendo aqui, vamos amar as pessoas, vamos tratar bem as pessoas. Muitas vezes nós temos facilidade de tratar bem ou de querer dar honra àquelas pessoas que são maiores, aquelas pessoas que nós vemos como pessoas maiores. Aqueles que são menores do que eu, deixa de lado. Mas a Bíblia está dizendo aqui que nós temos que tratar todos com amor, que nós temos que procurar honrar as pessoas, que nós temos que procurar ressaltar as coisas boas que existem nas pessoas. Tem gente que tem uma facilidade para criticar, tem uma facilidade para apontar o dedo, só que nós temos que nos lembrar que quando nós apontamos um dedo para lá, tem 4 dedos voltados para nós. Estamos apontando um, mas tem 4 dedos voltados para nós. E tem muita gente que tem muita facilidade de apontar os erros, de fazer críticas pesadas. A crítica, quando ela é construtiva, maravilha, porque ela é construtiva. Quando você critica e você aponta ou sugere alguma coisa para melhorar, é diferente. É a crítica construtiva. Mas tem gente que tem um poder na língua para destruir a vida da outra, para falar palavras que entristecem, palavras que deixam para baixo o dia inteiro. E tem muita gente que ouve essas palavras e ficam a vida inteira com essa palavra guardada no coração. Nós precisamos começar a agir com amor, com carinho. Precisamos começar a honrar as pessoas, ressaltar os pontos positivos. E Deus vai fazer o milagre na nossa vida também. Nós vamos para o altar da intercessão e eu quero orar com você agora no altar da intercessão para que Deus esteja agindo na sua vida. Com as minhas mãos ungidas e com elas ungidas eu vou orar por você nesta hora. Bendito e poderoso Deus, Deus soberano, Pai de misericórdia. Eu quero abençoar agora a vida de cada uma dessas pessoas que ligaram e colocaram o nome no altar da intercessão. Daquelas que tentaram ligar e que não conseguiram. E daquelas que gostariam de ligar e não tiveram a oportunidade. Todos, ó Pai, que me assistiram, que precisam de um milagre, que colocaram os nomes no altar da intercessão, quero te pedir agora, Deus, realiza o milagre na vida desta pessoa, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom mais uma vez participar do programa, abençoando a sua vida, abençoando a sua casa, abençoando a sua família, abençoando você. E segunda-feira o pastor Gentil estará aqui para mais um programa. Então diga comigo, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, diga, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, levante a sua mão e diga, sobre a tempestade eu vou
descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar, enche este lugar com a sua adoração. Sobre a tempestade, eu louvarei, Senhor. Ele é rei, Ele é Senhor da sua vida. Entre com alegria, descanse nele nesta manhã. Se o trovão e o mar se erguendo vem, aleluia, sobre a tempestade, como eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei. Se você crê nisso, diga: se o trovão, deixa o Senhor ouvir a sua voz, voz de vencedor, de alguém que acredita em Deus. Diga: eu voarei, aleluia. Diga: sobre as águas tu também descansarei, descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar sobre a tempestade, eu voarei, Senhor. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és. Levante a sua bolsa e diga mais uma vez: se o trovão e o mar se erguendo vem, aleluia, sobre a tempestade, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia, aleluia. Vamos viver o milagre que Deus tem para nossas vidas nesta manhã. Aleluia. Vamos chamar o grande coral e adorar aquele que é o Senhor dos milagres. Aleluia. Nem mesmo a dor, nem mesmo a aflição poderão me afastar do teu amor. Diga ao Senhor: sei que os teus planos não me frustrarão. Vou continuar, eu confio em ti, Jesus. Vou te adorar enquanto forças tiver. Nada pode parar o meu clamor. Diga com fé: eu me levanto pra ver o quê? Os céus que se abrem só para ouvir a minha voz. Eu vou viver o meu milagre. Diga ao Senhor: basta uma palavra e eu viverei. Não haverá impossível
forças tiver, nada pode calar o meu clamor. E eu estou de pé, Senhor. Eu me levanto pra ver os céus que se abrem, só para ouvir a minha voz. Não haverá impossíveis pra Deus. Eu verei o que? Muito além do que os meus olhos podem ver. Pela fé eu posso ver o novo tempo de Deus. E o que Ele faz? Deus se ergue do seu trono, sua graça vem me envolver. Deus presente, poderoso, o seu braço vem me socorrer. Só aqueles que creem, declarem: eu vou viver, eu vou viver o meu milagre. Oh, basta uma palavra, declare com a autoridade de Deus e diga: não haverá. Diga: eu verei muito além, muito além. Que maravilha! Pela fé, Senhor, eu posso ver o novo tempo. Eu vou viver o meu milagre. Basta uma palavra, eu viverei. Diga: não haverá, não haverá. Em nome de Jesus, diga: eu verei muito além do que os meus olhos podem ver. Pela fé eu posso ver o novo tempo, que eu vou viver o meu milagre. Basta uma palavra e eu viverei. Não haverá, Deus, porque eu verei muito, muito, muito além, muito além do que os meus olhos podem ver. Pela fé eu posso ver de Deus. Pela fé eu posso ver, no nome dele eu posso ver, porque creio nele eu posso ver, e tomo posse desse novo. Do novo. Levante as suas mãos e diga: eu tomo posse do novo. Eu tomo posse do novo. Diga: eu tomo posse do novo de Deus. Eu tomo posse do novo de Deus. Diga: eu tomo posse do novo do Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Deus tem uma unção nova para a sua vida. Com a atalaia de Deus. Aprenda com o Senhor e desfrute do favor de Deus. Aleluia.
declarar esta canção comigo? Com a fé que o Senhor te dá. Eu preciso viver nesse tempo o teu favor, caminhar pela fé em direção ao meu milagre, alcançar e viver tua cura, ver de novo os céus abertos e ouvir tua voz ordenando: levanta e anda. Eu preciso viver nesse tempo o teu favor, caminhar pela fé em direção ao meu milagre, aleluia, alcançar e viver tua cura, ver de novo os céus abertos e ouvir tua voz ordenando: levanta e anda. Tempo de cura, de milagres, vem agora, rompe em mim com teu poder. Tempo de cura, de milagres, tomo posse desta unção, deste poder. Tome posse nesta manhã desta unção nova de Deus. Aleluia. Diga: não haverá impossíveis para o meu Deus. Creia nisso. Prometeu que estaria entre nós todos os dias. Tua palavra, tua graça e amor me renovam, me enche de fé. É um mistério que me faz viver ressurreição. Tempo de cura, de milagres, vem agora, rompe em mim com teu. Tempo de cura, de milagres, tomo posse desta unção, deste poder. Tempo de cura, diga, de milagres, de milagres. Declare ao Senhor: vem agora, rompe em mim com teu poder. Declare: tempo de cura, oh, tempo de cura, de milagres, tomo posse desta unção, desse poder. Tempo de cura, de milagres, vem agora, rompe em mim com teu poder. Tempo de cura, de milagres, tomo posse desta unção, desse poder. Vem sobre mim, oh, vem sobre mim. Tempo de cura, vem sobre mim. Diga ali, vem sobre mim. Aleluia, vem sobre mim. Como posse desta unção, desse poder. Toma posse, Deus, toma posse, Deus. Eu tomo posse desta unção, desse poder.